Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Hoje eu quero abordar um assunto que é crucial para esse momento. Nós estamos vivendo um momento muito promissor em função do cacau que está voltando a fazer parte de uma fatia fabulosa da economia regional. O cacau está voltando a produzir 200 mil arrobas, eram 400 mil, estamos na metade, mas com perspectiva de rapidamente dobrarmos essa produção, em decorrência de valores que têm feito com que o cacau volte a ser um fruto de ouro. Cacau que é protagonista de uma história bonita na economia baiana, tanto que foi aí em função do cacau que a Bahia conseguiu prosperar, ter condições de fazer com que tivéssemos um desenvolvimento mais acentuado da zona do Sisal, da própria zona metropolitana de Salvador, com a implantação do centro industrial, contribuindo financeiramente também para a implantação do polo petroquímico, de zonas turísticas do estado, todas elas financiadas pelo recurso oriundo dos 10% de exportação do cacau. Mas aí veio o crime da vassoura de bruxas. Uma quadrilha apontada pela Polícia Federal, capitaneada pelo Geraldo Cabeça de Pitu, acabou impondo na região um crime biológico que fez com que muitas pessoas morressem e quase todas as fazendas falissem. Mas depois de um trabalho muito intenso de pesquisadores, cientistas, enfim, e sobretudo do cacau cabruca e do cacau, do clone, cacau clonado, a região tem conseguido, com muita resiliência, apresentar resultados muito positivos. E nós estamos voltando, àquele período em que o cacau era garantia, sobretudo, de financiamentos. As pessoas estão comprando imóveis, basta andar pelas cidades que a gente vê que o produtor de cacau tem prosperado. Ilhéus tem ali na sua orla prédios, dezenas de prédios sendo construídos, e quando você vai ver quem é que está habitando ali ou vai habitar, são produtores de cacau. Tabuna, a mesma coisa, enfim, as concessionárias de veículos estão vendendo muitos automóveis, enfim, as coisas estão voltando ao normal. Ainda um pouco pela metade, mas estamos com perspectivas de futuro promissor, em decorrência do cacau. Mas é necessário que isso aconteça, porque nós somos uma região vítima de todos os governos baianos. Aqui a gente não se refere somente a essa coisa chamada governo do PT. Na época de ACM Neto, na época de Antônio, de todos eles, de todos que passaram, nós sempre fomos tidos como os patinhos feios do Estado baiano. Nos vilipendiaram, nos menosprezaram, deixaram nós como patinhos feios da Bahia. E a gente perdeu tudo que nós tínhamos. Nós tínhamos muita coisa na capital baiana. Nós tínhamos uma estação experimental da CEPLAC, nós tínhamos um prédio na Avenida Vitória, Corredor da Vitória, que é um dos espaços mais caros e valiosos da capital baiana, prédio enorme nós perdemos. Na Cidade Baixa nós perdemos um prédio enorme do ICB, e foi um dos primeiros prédios da Cidade Baixa. Nós perdemos o acervo, o museu do cacau e, consequentemente, o acervo desse museu. Nós perdemos muita coisa lá dentro da capital. Mas cá, na nossa região, no nosso quintal, as perdas também foram acentuadas. Nós perdemos o ICB, nós perdemos também o Museu do Cacau em Ilhéus, nós perdemos a CNPC, nós perdemos a COGRAP, a Funcacau, muitas perdas. E agora, para nos preocupar bastante, tem a perspectiva de nós perdermos FIOL, o pré-modal, que existe um grupo de empresários capixabas querendo mudar o trajeto da linha férrea, ao invés de desbocar, de terminar ali em Ilhéus, eles vão tentar levar para o porto de Vitória, que já está asfixiado. Há um congestionamento para abastecimento e desabastecimento de cargas lá naquele porto, mas por interesse financeiro de grandes empresários internacionais, há sim uma perspectiva do FIOL mudar de rota, o que vai significar um prejuízo de bilhões de dólares para o sul da Bahia. E frear o desenvolvimento que
com certeza absoluta, virá com a FIOL. Mas o cacau tem dado essa esperança para nós, independentemente de todas essas circunstâncias, de menosprezo do governo do Estado, da política sorrateira, de um núcleo ideológico, partidário e político que foca tudo para Salvador ou para a zona metropolitana de Salvador, algumas migalhas para Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro, mas para o sul da Bahia nada ou quase nada. Basta a gente ver o que foi que nós ganhamos nos últimos anos do governo do Estado e do governo federal. Você pode até fazer questionamentos relacionados, por exemplo, à ponte estaiada, a única ponte estaiada da Bahia, construída em Ilhéus, no valor de 120 milhões de reais. 70% do recurso advieram do governo de Bolsonaro, do governo federal. O governo do Estado entrou com 5%, e o governo do Estado entrou com 25%. 25%, parece que 22%, porque o município também teve que dar uma contrapartida, se não me engano, de 2%. Uma soma insignificante pelo montante investido na obra. Então as obras que nós tivemos aqui ou vieram de recursos externos e internacionais ou advieram do cacau. Foi o cacau que subvencionou a universidade, sabe? As grandes escolas técnicas da região, né? A começar pela EMAC, que foi a primeira, as estradas vicinais, as rodovias, tudo aqui foi oriundo dos recursos advindos do cacau. Então essa notícia, né, do retorno do cacau, entrar com uma produção muito melhor e com perspectiva de equiparar aquilo que nós tínhamos anteriormente, sem o fator da monocultura como base da economia regional, isso tudo nos dá uma esperança de que nós teremos dias melhores, né, de que o futuro é promissor. E nós vamos torcer para isso. Nós vamos torcer e nos colocar à disposição para que tenhamos efetivamente uma região com o cacau sendo motivador de esperança. Mas que não venha com isso aquilo que nós sofremos no passado, ou seja, os recursos do cacau servindo para financiamento externo. E por sua vez, o próprio produtor de cacau compreender que o investimento do cacau tem que ser voltado para o cacau. Que nós tínhamos uma história do fazendeiro mandar seus filhos, suas filhas, né, para baladas, para festas, a turma não queria estudar, a turma que quando ia para o exterior era para passear, enfim, e nisso a gente viu um prejuízo de gerações. Nós queremos que também o produtor de cacau compreenda que o trabalhador rural tem que ser prestigiado, né? Ele não pode ser conduzido de uma maneira escravagista, com salários aviltantes e desestimulante, porque o cacau está vindo com preços muito bons. A Bahia volta a ser primeiro lugar em produção do cacau, e por tudo isso a gente acredita numa Bahia maior, numa Bahia melhor, numa Bahia mais tranquila, que quando há dinheiro no mercado, há mais emprego e as famílias felizes. Nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida, é um pé lá e um pé cá. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas.
Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, normalmente a gente começa ou a gente entrevista candidatos que foram vitoriosos, né? Muitos meus amigos foram vitoriosos, tanto vereador quanto prefeito, vice-prefeito, mas até agora eu não entrevistei nenhum. Não sei se por desinteresse, por descaso, por desleixo, mas eu decidi entrevistar hoje uma das personalidades subaianas que eu entendi como talvez um dos casos mais inusitados. Não ganhou a eleição, mas participou de um processo que a gente já suspeitava lá atrás, que era tipo assim, cartas marcadas, né? Eu sempre dizia, olha, naquela cidade não vai ter eleição, vai ter homologação. Estou me referindo a Buerarema. Quem conhece da política regional, e eu já fui comerciante e morador de Buerarema, sabe que Buerarema é uma cidade de oligarquia política. Mesmo quando tiveram prefeitos de oposição, no fundo todos faziam parte da chamada mesma panelinha. Portanto, quando se falou da eleição deste ano, né, eram 3 candidatos, né? O Gel da Farmácia, que acabou sendo eleito, o Diego Gonzaga, que foi o segundo colocado, e o Ari Osvaldo, foi vereador, parece que 3 ou 4 vezes, 5 vezes, e assim uma figura muito conhecida da política, mas que sempre teve uma dificuldade de inserção no eleitorado para candidaturas majoritárias. Vereador, eu acho que se ele sair mais 5 vezes, mais 6 vezes ele será eleito, eu não tenho dúvida disso. Mas tudo no político tem um limite, e essa limitação é que me fez prever que o Gel não perderia aquela eleição, né, caso as coisas transcorressem dentro da normalidade. Normalidade essa que parece que depois da eleição está deixando de existir, porque Gel já está hoje com um discurso diferente daquilo que ele propagou no transcurso da campanha. Mas o Diego Gonzaga acabou sendo uma das grandes surpresas, né, do sul da Bahia, porque foi uma derrota ínfima, 350 votos, o que significa dizer 180 votos, e cada voto que foi para lá vindo para cá significam 2. Então foi uma diferença muito pequena, o que dá um entendimento de uma responsabilidade redobrada para o Gel, porque a comunidade já deu recado. A comunidade está querendo uma coisa diferenciada. A comunidade está com sentimento de pertencimento naquilo que está para vir, para a questão da governabilidade municipal. Nós vamos bater um papo agora com o Diego. O Diego, ele é advogado, ele é policial rodoviário militar, ele é poeta, ele é ator, ele é atleta, enfim, ele é multifuncional, né? Jovem ainda, uma pessoa de uma conduta bastante reconhecida como ilibada, uma pessoa querida, que aparentemente está conseguindo um espaço que não era, o que é inusitado, porque normalmente esses espaços são preenchidos pelas chamadas velhas raposas da política. E ele está aí. Está aí, chegou, soube chegar e está lá, né, em Buerarema, sendo uma das lideranças mais proeminentes desse momento político do sul da Bahia e, sobretudo, de uma Buerarema que, resiliente, está saindo dos escombros. Buerarema passou um momento muito difícil, uma evasão de moradores muito grande, segundo especulações e informações, sobretudo de Erlon Botelho, existem uma média de 8.000 moradores de Buerarema que estão hoje em Brusque, Santa Catarina, justamente em decorrência da falta de oportunidade de emprego, né? Não há vaga no mercado de trabalho, a lavoura foi sucateada, sobretudo com o advento da chamada invasão dos índios loiros, dos índios rastafares, dos índios barbudos, barrigudos, enfim. Essa situação fez com que houvesse um declínio na economia do município de Buerarema
forçando o morador a ter que ir para 2, 3 mil quilômetros de distância dos familiares que ficaram, dos amigos que ficaram. Eu quero começar esse meu bate-papo com o Diego perguntando para ele, na verdade, para ele se apresentar, né? Diego, confesso que eu estou conhecendo agora, mas eu quero que ele se apresente para o nosso telespectador, respondendo a seguinte pergunta: quem é Diego Gonzaga? Bom dia, querido. Bom dia, Val. Bom dia, telespectadores do programa Olho no Olho, da TVI, em especial a comunidade de Borarema. Quem é Diego Gonzaga? Diego Gonzaga, antes de tudo, é um vitorioso, né? Nessas últimas eleições, como você disse, eu não logrei o êxito de ser eleito, mas eu saí vitorioso, Val. Porque a comunidade abraçou a nossa causa, abraçou o ideal, né? Acolheu o Diego Gonzaga como um objeto de pertencimento do município de Borarema e veio junto. Essa vitória nas urnas, né, com a votação expressiva, mesmo não sendo eleito, não é de Diego Gonzaga. Essa vitória é da população em si, né, que vislumbrou um horizonte mais próspero e uma mudança real, significativa para a comunidade de Borarema. Eu sou filho de Borarema, nascido, né, e criado em Borarema, desde a época que as ruas eram descalças assim, e o prefeito Antônio Brito, o prefeito Hernandes Lins, né, demais prefeitos que Solivaldo, que ajudou a fundar a Vila Operária. A gente não pode desmerecer esses guerreiros, esses gigantes que passaram, porque hoje em dia o prefeito diz eu fiz, eu que mais fiz, eu que só fiz, mas não. Todo mundo fez na cidade de Borarema e ela é o que é hoje, né, graças à parcela de contribuição de cada um. Então eu andei naquelas ruas descalças que foram calçadas por Antônio Brito, redes de esgoto de Hernandes Lins, nos prédios construídos por seu Hernandes, né? Por isso que eu trouxe no seio da política essa vontade do miudinho de fazer história com a humildade. A gente mostrou à população de Borarema, né, que o pé no chão ainda prevalece. Então eu sou essa pessoa, essa figura pé no chão. Eu sou policial rodoviário estadual, sou advogado, né, tenho aprovação na OAB, não posso exercer muito por conta da outra profissão. Sou filho de Borarema, sou narrador de futebol, sou ator, sou cordelista, eu sou o que a vida me permite ser. E é assim que a gente vai, Val. É isso aí. Você, sobretudo, é jovem ainda, é muito novo. Tem quantos anos, Diego? Hoje eu tenho 41 anos. 40 anos, não parece não. Não tão jovem, né? Não parece não. Mas, de qualquer forma, assim, você é muito novo na política. Me parece que a sua primeira incursão na política foi agora na eleição de 2024. O que fez você efetivamente optar em ser candidato? Você poderia continuar sendo policial, nos momentos de entretenimento, mostrar suas qualidades de ator, de cordelista, de poeta, enfim, mas você foi para uma seara que é complexa demais, que é muito difícil, que é a política. O que é que motivou, o que fez você assumir uma candidatura majoritária em Borarema, mesmo diante de uma perspectiva muito remota, em decorrência dessas oligarquias que eu citei aqui anteriormente, que você acabou citando algumas delas. E o interessante é que Borarema tem esse histórico de miudinho e graudinho. Eu me lembro, eu fui comerciante lá em Borarema, na época de Solivaldo. Solivaldo Andrade, de Jesus Andrade, não é isso? Eu fui, naquela época eu era comerciante lá. E lá já tinha essa coisa do miudinho e do graudinho, não era isso? Miudinho e graudinho, não era uma coisa dessa. Eu sei que eu me lembro do. Miúdo e graúdo. Miudinho e graudinho. Era a turma de Paulo Portela e de Hernandes. Sim. Vadinho e Hernandes. Então. E aí, o que fez você? O que motivou você a entrar nessa briga aí? Eu acho muito que é Deus agindo na vida da gente. Porque há 2 anos atrás, eu não imaginava nem ser candidato a vereador. Mas a gente tem um propósito na vida e Deus tem outro. E a percepção que eu tenho disso tudo, e essas andanças minhas pela periferia de Borarema, eu vi que a gente precisava fazer algo mais, né? A gente precisava ter uma perspectiva de cuidar realmente do povo em si, e não da... É legal você fazer infraestrutura em uma cidade, mas a gente precisa cuidar do material humano. Então, quando a gente percebeu que faltava isso e veio a oportunidade, né, um candidato a deputado bateu em nossa porta pedindo um apoio. Até então eu não sabia que eu estava... que eu aparecia nas pesquisas de intenção de voto para prefeito. Aí esse candidato, que foi o prefeito de Itajuí, o ex-prefeito de Itajuí, Marconi Amaral, a equipe dele bateu em minha porta e disse que queria meu apoio para deputado. Mas eu perguntei, por que eu? Aí ele disse, porque você aparece na intenção de voto para prefeito. Até então eu não sabia.
E a vida é feita de desafios. E não me desafie não que eu vou. Aí o Marconi, aceitei esse desafio de Marconi, fui com o Marconi, né? Saímos com a votação expressiva. E dessa votação expressiva, o clamor do povo, eu digo para todo mundo, a gente tem em Borarema candidatos lançados por grupos. E eu fui lançado pelo povo. Geralmente a base, né, do candidato que o lança para o povo acolher. O povo me acolheu e me colocou como político. E eu estou aqui engateando na política, né, com a humildade de que a gente pode aprender sempre mais. Já estou aprendendo muito aqui com você hoje, com a sua experiência, com a sua sabedoria política, né, e quero beber muito mais dessa fonte, porque eu sempre vou, né, bater na porta de quem conhece para buscar os anseios do povo da minha cidade, que precisa tanto, Val, porque a gente percebe que as pessoas são mais do uba-uba. Eu não queria fazer uma política de uba-uba, como eu não fiz uma política de uba-uba, eu não fiz uma política de agressão, né, eu fui mais pelo seio da verdade. E a gente tenta levar uma nova política. E o que a gente levaria, que futuramente, com fé em Deus, isso vai acontecer, a gente vai levar um novo governo para a cidade de Borarema. Bom, quando você fala que vai levar, você dá aí uma mensagem de que você vai permanecer na luta. Já está na luta. Dia 6 de outubro, fechou as urnas, né? A gente não foi vitorioso, não foi eleito. Apesar de ser vitorioso, eu estava nas ruas, eu não fui para casa não. Parou, né? Isso. Ô Diego, é claro que agora você vai ser uma referência de antagonismo ao que vai acontecer de governo com o Gel da Farmácia. Você já tem alguma coisa formatada para apresentar como alternativa de tudo que Gel prometeu? Na verdade, as pessoas em Borarema, elas estão muito ansiosas para saber o que é que vai acontecer. Entendeu? Hoje já corre murmurinho, né, da aproximação de Gel com o governo do estado, que foi uma coisa que ele me criticou. O grupo dele criticou o Diego Gonzaga na eleição toda, né? Mas a gente vai permanecer procurando, juntamente com o governador Jerônimo, com base no governo do estado, e ver o que a gente pode, né, lutar por Borarema. Não é porque eu fui eleito que eu vou torcer contra Borarema. Muito pelo contrário. Agora eu vou trabalhar muito mais, né, para trazer os benefícios para a cidade. Já eu aceitando ou não, né, eu vou lutar por isso. Vou fazer o meu papel. Eu quero colégio modelo em Borarema, eu quero creche em Borarema, eu quero pavimentação asfáltica em Borarema, porque elas só foram asfaltadas agora na reta final de gestão. Uma rua, 2 ruas. Isso é muito pouco. A gente vê todas as cidades da região prosperando e Borarema não pode ficar para trás. Então, população de Borarema, mesmo não tendo sido eleito, vocês vão ter um guerreiro lutando pela cidade de Borarema esses 4 anos até o próximo pleito, porque eu não vou ficar parado não para reaparecer em 4 anos. Eu vou continuar na luta, tenha certeza disso. Nós sabemos, Diego, que o que cabe à oposição muitas vezes são os pronunciamentos, apontar o que está como ponto nevrálgico da gestão, as críticas, enfim. Mas a oposição que é propositiva é a mesma oposição que também pode contribuir, porque a oposição tem ligações com deputados federais, estaduais, e este tem as chamadas emendas parlamentares impositivas. Você pensa em recorrer a esse segmento da política no sentido de prover Borarema de alguma coisa que a prefeitura não vai fazer, ou que através da prefeitura pode ser feita? Você vai ter esse entendimento, tipo assim, não é porque você foi eleito, não é porque o adversário está na gestão que você não vai contribuir para que através dessas suas relações com Brasília e Salvador você não vá conseguir verbas e obras para o município. Ô Val, eu já fiz isso no período eleitoral. As pessoas vinham para mim e diziam, Diego, você não pode estar mais propondo, porque você propõe e o prefeito vai e faz. Aí eu falei bem assim, eu quero ver minha cidade prosperar, independente de qualquer coisa. Passaram 7 anos do governo Vinícius, né, em Borarema, e a gente tinha um lixão a céu aberto, na região da Fartura. Aí eu fui jogar um futebol lá, bater um baba, e era impossível por conta das moscas. Eu falei, há algo de errado aqui. Peguei um celular, fui no lixão, aí tinha um senhor, né, com a casa que ele relatou que ele almoçava no mosquiteiro por causa das moscas. Aí eu, por conta da política, não vou propor um negócio desse. Falei, gente, Borarema merece um aterro sanitário. Isso aqui não pode estar acontecendo. 2 nascentes de rio sendo prejudicadas, né, que levam anos para você reestruturar aquilo ali. Então fui para a rede social, gravei o vídeo. Uma semana depois o lixão estava fechado. Não foi restaurada ainda a área, né, mas já é um avanço. O prefeito colocou um outdoor, fim do lixão em Borarema. Borarema faz história. Quer dizer, aquilo aconteceu muito por conta do meu chamado, né, de eu ter ido ali mostrar
a situação. Então, se isso for contribuir, eu vou continuar contribuindo. Guararema tinha uma área ali na frente do estádio municipal que eu levei o jargão na política, antes da política, no período pré-eleitoral, que era para você tanto faz ou Guararema pode mais. Ao invés de criticar, eu vou propor. Eu disse, gente, aqui na frente desse estádio não poderia ser construída uma academia com pista de atletismo, com equipamentos e tal. Aí a base do prefeito falou, ele é um louco, ali é o estacionamento do estádio. Muitos criticaram. Agora, recentemente, o prefeito inaugurou a academia, Éder Martins, que foi um amigo da gente, que faleceu, vai fazer um ano agora, porque não tinha um local de fazer corrida, ele corria na pista, foi atropelado. Então, quer dizer, se não viesse essa ideia, porque se a ideia fosse dele, ele teria feito, ele teve 8 anos para fazer, só fez agora no final da gestão, depois que eu falei. Guararema tem várias praças, né, que estão acabadas, e eu propus reforma das praças com parquinho, ele colocou parquinho nenhuma, quer dizer, depois da ideia. Então eu vou continuar sugerindo, é coisa simples que pode melhorar a vida da comunidade de Guararema. Eu não vou me calar, não vou pensar, né, na vaidade de Diego enquanto pessoa. Eu vou dar a ideia, ele vai fazer sim, mas a ideia vai ser minha e que vai se beneficiar a população e eu vou continuar fazendo. Além dessas coisas que você pontuou, tiveram outras que você mostrou o problema e o problema permanece até hoje? E o que é que você pensa em fazer uma vez o Gel sendo prefeito? Permanece com essa sua posição propositiva? Você vai cobrar dele, vai apresentar? Qual vai ser o comportamento do Diego agora com o Gel? Tiveram várias propostas da gente que o prefeito, por conta de tempo também, né, não conseguiu fazer. A população endoidava, não pare de dar ideia, porque ele vai fazer quilômetro 2, quilômetro 3, Vila Operária, Edmond Lucas, vários bairros que não tem uma pracinha, é coisa simples. Essas pracinhas têm que acontecer e tem que ser uma praça que ela tenha utilidade, né, com parquinho para as crianças. Um parquinho com eucalipto é a coisa mais barata para se fazer. Aí ele agora disse que ia fazer na reta final, só que creio eu que foram liberadas agora a licitada a da Vila Operária. Não sei se vai dar tempo, né, mas tiveram essas proposições que a gente fez e vou sim, Val. Vou seguir demandando, vou seguir propondo, né? A questão da crítica não é muito meu perfil, criticar. Eu prefiro propor e vou sim, como você perguntou anteriormente, né? Lutar junto com os deputados que eu tenho acesso, né? Lutar junto ao governo do estado para buscar a melhoria para Guararema. Tenha certeza disso. Eu não vou lutar contra o governo Gel, porque o que tem que ser tem muita força, né? Mas as pessoas falam bem assim, que o eleitor vai pelo candidato que faz ou pelo político que está fazendo. Eu acredito muito que o eleitor hoje ele vai com o coração, com a verdade. Então eu tenho esse sentimento de verdade. Eu bati na porta dos guararemenses, mesmo não tendo, diziam bem assim, ele não tem serviço prestado. O prefeito Vinícius, antes de entrar, tinha muito menos que eu. Eu tenho muito mais serviço prestado do que Vinícius tinha antes de ser político, né? Ele foi político, faltando 20 dias, uma candidatura imposta pelo pai dele, que levou até a reta final, não pôde dar sequência e colocou Vinícius, né? Então, naquela época, o que Vinícius tinha de serviço prestado à comunidade de Guararema? Compare, bote na balança Diego Gonzaga e Vinícius Cibran antes dele ser prefeito. Então, para a gente fazer, a gente tem que ter a oportunidade. É tudo uma questão de oportunidade. E você, povo de Guararema, sabe que muito em breve nós teremos. Eu digo eu, você e nós juntos, teremos a oportunidade de fazer muito mais por nossa cidade. Ô Diego, você citou uma pessoa aí que eu tenho um carinho muito especial por ele. Gosto muito dele, que é Orlando Filho, né? Orlando, eu digo até que ele transcende essa coisa de Guararema, de limite geográfico de Guararema. É uma pessoa de uma visão, um pensador. Orlando é aquele tipo de cidadão que a gente vê como uma pessoa que é subutilizada pela sua extraordinária capacidade de pensar. Você pensa como eu, ou você vê em Orlando Filho uma pessoa de uma liderança circunstancial do passado, eleitoralmente já morto? Qual é o seu entendimento de Orlando Filho, já que você falou do filho, de Vinícius? Val, é muito engraçado, porque faltando 2 dias para a eleição, eu ia passando de carro e Orlando estava em um comércio em Guararema. Eu pedi ao meu amigo, freia, desci do carro e fui ter com Orlando, né? Falei, Orlando, eu não posso perder essa oportunidade de te pedir o voto. Aí eu pedi o voto a Orlando, falei, já votei em você, votei em Vinícius e, por favor, por gratidão, você sabe que eu sou o melhor para Guararema nesse momento, me dê esse voto. Ele se acabou de rir, né, e falou, tá aprendendo rápido.
Sem sombra de dúvida, uma grande liderança política em Borarema, né? Hoje nós não coadunamos a mesma linha de pensamento, a mesma linha de grupo, né? Na verdade, eu acho que Orlando deve ter sentido muito, porque se fosse Orlando Filho, ele capitaneava Diego Gonzaga para o grupo dele, né? Não deixava voando porque ele percebe o quanto a gente tem interesse em ver o avanço de Borarema. Então, sem sombra de dúvidas, a gente não pode desmerecer ninguém. Orlando tem a história dele, uma bela história em Borarema, né? Foi prefeito 2 vezes, não é à toa. Como dizem, né? Os políticos são escolhidos por Deus. As autoridades são escolhidas por Deus. Se ele foi escolhido é porque ele tinha o know-how dele. Então tem todo o meu respeito. Eu segui, Val, essa política. Quando eu entrei, a minha meta era entrar e sair sem fazer inimizade com ninguém. Então eu levei da maneira mais leve possível, não fui agressivo, não fui aquele político que fala mal. Como eu te disse anteriormente, eu propus. Foi uma política de proposição. Então eu abracei todos eles, me dei bem com o Ariosvaldo, com o Gel, com o Vinícius, com o próprio Orlando, e vou seguir nessa linha. Então ele, sem sombra de dúvida, é uma pessoa benquista por você e por mim também. É isso aí. Ô Diego, eu sou de uma época lá de Borarema, anos 80, o Solivaldo era antes era o Hernando Santana, Hernando Lins. Depois o Solivaldo, depois voltou o Hernando, depois o Antônio Brito. Parece que foi essa cronologia aí, né, de gestores. Esse período todo eu vivi lá em Borarema. Tarcísio Brunelli, depois Hernando Lins novamente. Tarcísio já foi mais para frente. Depois de Brito. Mas aí e havia em Borarema um movimento cultural muito intenso, um dos maiores do interior da Bahia, mas com certeza o mais proeminente. A Feira de Arte de Borarema. O Grupo Macuco fez uma história fabulosa, contribuiu muito, e dele emergiram, inclusive Jacques Costa, que foi para... O Ramon Vani. Vani, Maria. O Vani, falecido, está vivo mais do que muitos que estão aí protagonizando o teatro. Era um artista fabuloso, eu era fã de Vani. O Ramon Vani era uma figura que eu me embevecia vendo ele encenando. Era um artista completo. E eu dizia para ele, rapaz, Itabuna é pequeno para você. Ele já ficava aqui em Itabuna mais. Itabuna é pequeno, Salvador é pequeno, você tem que ir para o eixo Rio-São Paulo. Eu tenho certeza que se ele operasse a arte dele naquele ambiente lá, a história da vida dele seria outra. Mas Borarema perdeu muito depois desse período, né? Depois desse período, Borarema quase que se tornou uma cidade fictícia para as artes. Alguns movimentos de cultura tradicional, como São João, as coisas, mas a arte, o teatro, a dança, a poesia, que protagonizava o município como um celeiro de artistas, isso ficou lá para trás. E você é artista, né? Você é poeta, você é ator, você é trovador, enfim. Você, como prefeito, teria também esse compromisso de fazer Borarema voltar àquele celeiro de arte que foi há 3, 4 décadas atrás? Val, Borarema, hoje ela vive da cultura de massa, né? Aquele show de grandes artistas que vem, levam 500, 1 milhão, 2 milhões e vão embora. E eu sou oriundo do grupo de arte e sensibilidade A Tribo, que é muito promissora, do grupo de arte Macuco, né? A gente bebeu dessa fonte, das feiras de arte de Borarema, essa coisa toda. E hoje em Borarema a gente tem um equipamento cultural, que é a Casa de Cultura Jonas e Pilar, que Gideon Rosa, há pouco mais de 10 anos, teve em Borarema e pegou nosso grupo como referência, né, como o grupo para dar início a esse trabalho. Gideon Rosa é um grande ator, diretor de teatro, professor da UFBA, diretor do Teatro Castro Alves em Salvador. Então, Gideon, ele está fazendo esse trabalho belíssimo em Borarema, só que o poder público não contribui da maneira que deveria. Né? A última Paixão de Cristo em Borarema, que a gente era casa cheia, 3 dias de espetáculo, sexta, sábado e domingo, dirigida por Gideon Rosa, que qual é a cidade que não quer ter Gideon Rosa, né, no seu seio? E Borarema não sabe aproveitar. A última Paixão de Cristo foi no governo Guima, há mais de 8 anos. Depois desse governo com o prefeito jovem, a cultura em si, ela adormeceu. E a gente ia resgatar com todas as suas nuances, né, porque material humano cultural em Borarema existe muito. Eu não falo só de teatro, não. Falo de música, falo da capoeira, falo do artesanato, enfim. Eu falo da cultura da farinha, né? Porque a gente deve explorar o potencial que tem a farinha de Borarema. A gente tem aquela BR que corta a cidade. A gente vê Santo Antônio de Jesus incentivar muito mais
a proliferação do material farinha na cidade deles, e a gente tem Borarema, que leva o selo de ter a melhor farinha de mandioca do mundo, não, como é que digamos, explorar isso como deveria, incentivando o agricultor, incentivando a produção, incentivando a venda, incentivando essa cultura da farinha em Borarema como as demais culturas. Então, eu iria ser um embaixador gritante da cultura no geral em minha cidade, e ela voltaria a reinar. Um outro setor que era bastante intenso em Borarema, e até continua, mas não com tanta ênfase quanto no passado, foi os desportos, né? E eu não falo nem só do futebol. Borarema tinha boas seleções, handebol, basquete, a turma gostava mais, né? Do esporte. Futebol, por exemplo, quem não se lembra de Neto Berola? Neto Berola meu vizinho de frente. Neto Berola, que é oriundo lá do futebol. Veio do Intermunicipal. E a gente percebe que houve uma quebra também nisso aí. Parece que a intensidade de investimento, de envolvimento do poder público nessa questão, sobretudo da seleção municipal de futebol, essa coisa foi caindo, né? Você também, até como atleta também, você teria esse compromisso de fazer com que o setor voltasse à efervescência do passado? Eu espero que volte, né? Na verdade, a gente hoje tem um prefeito que era desportista, jogador de futebol, né? Foi promessa de campanha recolocar a seleção no Intermunicipal, que está também há mais de 8 anos sem participar. Borarema, qualquer bate-lata que tem no estádio municipal lota, e a nossa cidade respira cultura, respira esporte, né? O ginásio de esporte, eu lembro que sou até muito saudosista, a professora Nívia tinha aqueles eventos, né, de torneios que entrava com a música de Ayrton Senna, e isso nos traz o sentimento de pertencimento. A gente que é criança, a gente que cresce com isso, tem que retornar. Então, Borarema nunca mais revelou um atleta de ponta, o último foi Neto Berola, né, meu vizinho de frente, que disputou no Intermunicipal. A seleção de Itabuna pegou, disputou o Baiano, foi pro Vitória, Atlético Mineiro, Santos, campeão da Libertadores, e a gente se vê na figura de Neto. A gente gostaria muito de que novos atletas despontassem. Para isso acontecer, a gente precisa não só colocar a seleção intermunicipal lá, mas como investir nas categorias de base. Hoje eu tenho o Jailton Bocamole, né, que foi um jogador da seleção de Borarema, fazendo um trabalho belíssimo com as crianças no campo do Vasquinho, que está também abandonado, que a gente poderia revitalizar, e sem apoio nenhum. Falta colete, falta bola, falta cone. Então a gente precisa, além de investir lá em cima, começar da categoria de base, incentivando as pessoas que de coração, é o que nem eu te disse anteriormente, na arte, as pessoas em Borarema bebem da fonte, faz de graça. A gente tem material humano. O cara que está ali com as crianças, trabalhando diuturnamente no sol, ele não quer receber por isso. Mas a gente tem que amparar, a gente tem que dar um suporte. Diego, a gente sabe que é uma cidade pequena, né, o caso de Borarema. Para o jovem despontar, né, para uma profissão, galgar um espaço mais elevado na pirâmide social, não é fácil. A competição é muito grande, né? Talvez você seja um exemplo, né? Você participou de um concurso, né, e não é fácil vencer um concurso de policial rodoviário militar. A gente sabe que a concorrência é muito mais do que um vestibular. Você se formou em Direito, a carteira da OAB é uma outra situação complexa demais, porque existem situações de mais de 90% de reprovações, mas você sai de uma cidade pequena e consegue espaços onde muitos jovens tentaram e fracassaram. Você acaba sendo também um exemplo, né, por conta justamente dessa sua vida pregressa, dessas suas buscas e da sua capacidade de resiliência. Passando por tudo isso, conhecendo os obstáculos, a dificuldade, uma vez eleito prefeito, e com certeza há de ser futuramente, o que é que você pensa em fazer para que os jovens não tenham que sair de Borarema, da Bahia, para ser um policial rodoviário militar, para ser um advogado? Qual é a contribuição que o poder público municipal pode fazer, sobretudo de motivação para a juventude? A juventude que, infelizmente, hoje, em toda parte do país, está muito mais afoita à questão das drogas, da criminalidade, da promiscuidade sexual, das banalidades, do que efetivamente seguir um caminho promissor como aquele que você continua trilhando. Quais seriam as suas propostas, as suas intenções para esse tipo de situação? Val, muito me entristecia, né,
na minha caminhada política, quando eu adentrava as casas, eu ficava até feliz quando as pessoas perguntavam qual o seu plano de governo, para a saúde é o quê, para a educação é o quê e tal, porque a maioria da parte da juventude queria saber, você vai colocar um espaço de paredão? Você vai fazer trilha de motocross? E aquilo ali meio que me agoniava. Então, gente, vai ter, né? Mas primeiro a gente precisa, como você perguntou aqui agora, estruturar o município. São quase 180 leis estruturantes que faltam. A gente, no governo Guima, teve uma cerâmica que capitaneada, uma fábrica de cerâmica capitaneada por Erlon Botelho, que eu digo que é um grande cidadão, né, da região, que a gente tem que valorizar, que ele não pensa nele, ele é que nem eu. Não pensa no eu, pensa na coletividade, né, que foi muito por conta dele que conseguiu estruturar, né, meio que em tempo recorde, através de uma correria, fazer com que a Câmara de Vereadores aprovasse um punhado de leis para que pudesse acontecer aquilo ali. Então a gente precisa preparar o município, né, para receber as benfeitorias, porque se a gente não fizer isso, não vai acontecer. Como você disse, os nossos jovens, não é questão de sair para ser um policial, sair para ser um advogado, eles estão saindo para ganhar um salário mínimo fora, porque Borborema não oferece. É aquela questão, eu vou manter aqui a cidade vivendo de prefeitura, porque assim eu consigo controlar, é uma massa de manobra. E eu percebi muito bem agora na eleição como isso funciona, né? Tudo foi muito novo para mim. As pessoas que queriam estar comigo não podiam. As pessoas que diziam que as pessoas, a gente vive numa democracia, não vive numa democracia. As pessoas são amordaçadas, as pessoas querem gritar, as pessoas querem falar, as pessoas querem ter a liberdade de expressão e não tem por conta de um emprego, de um salário mínimo. Isso dói. Né? A gente via no olhar das pessoas, Diego, eu quero votar em você. Outras diziam, eu vou votar em você, mas não posso me expressar. Né? E a juventude de si calada, porque eu estou aqui, mas meu pai trabalha, eu tenho uma tia que trabalha, eu falei, eu vou fazer um evento político, não vai dar ninguém. Minha maior preocupação era essa. Eu vou fazer, não vai dar ninguém, que está todo mundo. Mas de última hora o povo se revoltou, o povo foi e aconteceu aquele movimento lindo e eu só tenho a agradecer. Mas sem sombra de dúvida, o primeiro passo que eu faria, né, para alavancar isso é estruturar o município. Né? Faltam as leis estruturantes, muita coisa pendente, e a gente ia botar um corpo técnico para fazer isso. A gente ouve dos políticos, os que venceram, os que perderam, quando a gente pergunta assim, qual a prioridade? As pessoas falam mais em educação, falam em saúde, em infraestrutura, mas eu tenho uma opinião que tudo isso é muito importante, mas não deve ser prioridade. Nós chegamos a uma situação tão absurda de empobrecimento e miserabilidade, sobretudo da periferia, que eu acho que o foco deve ser empregabilidade. Sabe? Quando você dá emprego ou renda para o cidadão, você resolve o problema que ele tem de saúde, porque ele vai poder... Vou dar um exemplo aqui, ó. Lá em Borborema, Itabuna, qualquer lugar aqui, você vai precisar de um exame de urologista. Você vai para uma fila, 4 da manhã, 5 da manhã, arriscar às 7 da manhã pegar uma ficha. Pegar dessa ficha, você vai fazer a marcação lá da consulta, para ser atendido 6 meses depois, em média, 6 meses depois. Mas se você estiver trabalhando, tiver com sua renda, seu emprego condizente com esse tipo de investimento, você vai pagar R$200, R$250 no máximo. Lá em Dr. Júlio Brito, que é o melhor urologista que tem no sul da Bahia. E você em meia hora é atendido. Então o problema daquele cidadão não foi o sucateamento da saúde, foi ele não ter renda para ir na iniciativa privada. Entendeu? Então eu sempre falo para os políticos, rapaz, olha, eu concordo, saúde, educação, infraestruturas, estradas vicinais, setor produtivo, eu concordo com tudo isso, mas eu acho que o foco é gerar emprego. Agora, como gerar emprego no município como Borborema? Eis a questão. Né? Você falou da farinha, a referência de Borborema, efetivamente é a farinha, mas talvez você não saiba, acho que até sabe, a mandioca da farinha de Borborema já não é mais de Borborema, eles vão buscar em Eunápolis. A mandioca, boa parte da mandioca da farinha de Borborema vai ser buscada em Eunápolis, a 200 quilômetros, quase 200 quilômetros de distância. Por quê? Porque com o advento da invasão dos índios falsos, etc., o setor produtivo da mandioca decaiu bastante. Então fazer o quê? Aí eu lhe pergunto, eu vou repassar essa pergunta para você. Né? Primeiro, se você concorda que essa questão da geração de emprego e renda seja primordial, sem esquecer educação, saúde e infraestrutura. Mais uma vez, optando realmente, você está certo, tal, fazer o que em Borborema para gerar emprego e renda, já que a prefeitura está asfixiante na sua capacidade de absorção da mão de obra? Fazer o quê? Nessa parte eu concordo muito contigo. Né? A gente precisa dar dignidade ao ser humano, porque é difícil você viver apenas de auxílio.
né, é um paliativo. Eu concordo que o auxílio deva existir até o ponto de que aquela pessoa deva caminhar com as pernas próprias, não ficar a vida toda vivendo de auxílio. Então, eu me baseei muito nos índices de desenvolvimento sustentáveis da ONU. E a gente tem que buscar o que funciona nos municípios. A educação está boa onde? Em tal município que o índice mostra, né? Há pouco tempo atrás, Valete detectou que Jussari tinha um índice muito grande de violência contra a mulher, de homicídio, de feminicídio. Então, através daquilo ali, ele trabalhou essa pauta e está conseguindo mudar esse cenário. Então, qual é a cidade da Bahia ou do Brasil que o índice mostra que o desemprego conseguiu ser mudado? Vamos lá e ver o que foi feito lá para fazer cá também. A gente não vai inventar a roda, a gente vai correr atrás do que está funcionando e implementar no município. É a questão da humildade, né, de saber reconhecer, poxa, o que é que funciona em Itabuna? Está funcionando em Itabuna? Está funcionando em Itajuípe? Então eu vou trazer para Borarema. A gente não pode fechar os olhos, né, botar uma venda, não querer o apoio de ninguém, o que eu bato na tecla, eu batia na tecla. Ah, Diego, você é o PT. Não, eu não sou do PT, eu sou PSD, né, que é um partido de centro. Qual é a minha função nessa política? Qual a minha função que Deus, que para mim, Deus colocou? Você vai ser aquele elo de ligação, de união. Você está no centro para tirar Borarema do esquecimento, do isolamento e colocar Borarema novamente no cenário nacional, no cenário estadual, porque sozinha, né, a renda de Borarema não dá. Então a gente tem que ter essa humildade e ter essa parceria. É o que eu dizia direto, se o governador fosse ACM, eu ia bater na porta de ACM. Se o governador fosse Roma, eu ia bater na porta de Roma, porque Diego está ali não para o benefício próprio, mas para procurar benefícios para a população. E sozinho a gente pode muito menos do que com a parceria. Então, mas aí quando houve durante a campanha todo um estigma de que você era petista, de que você estava no palanque do PT e tal, aí agora vem Gel, que na época dizia justamente esse antagonismo, e faz uma declaração de que vai bater na porta do Jerônimo e que possivelmente vai estar atrelado ao governo. Mas aí você acaba de dar uma posição que é muito parecida, ou seja, quando você fala assim, ó, eu iria lá conversar com o João Roma, iria conversar com a ACM, será que essa posição do Gel não está condizente com aquilo que você acredita? Eu não critico essa posição dele agora, mas eu critico a posição eleitoral, no período eleitoral, porque eu creio que seja um estelionato eleitoral. Eu tive os meus votos, o povo sabendo que eu tinha essa linha. Mas como é que eu critico uma pessoa que tem essa posição e vai, depois de eleito, antes de tomar posse, diz que vai fazer aquilo, entendeu? Então, meus eleitores, vocês tiveram todo o respeito do candidato de vocês. Eu nunca me omiti, eu sempre falei a verdade. E caso Gel tenha essa atitude que já está tendo, né, ele faltou com respeito não só com os eleitores dele, mas como com a ACM, Neto, que ele colocou no palanque. E agora, como é que fica essa relação? Gel vai apoiar a ACM ou não vai? Os 4.000 votos de Diego, né, seguramente vão ser direcionados para o governador Jerônimo na campanha. Eu serei Jerônimo na campanha porque Jerônimo foi Diego. E Gel, vai ser Jerônimo ou vai ser ACM? Os 4.000 votos de Gel vão migrar para Jerônimo? Ele vai ter essa força de trazer? Porque lá tem Vinícius, tem um grupo de Vinícius. Como é que fica Gel com o grupo dele? Entendeu? Vinícius, creio eu, que não venha. Não aceite esse apoio da base de Jerônimo, não vai apoiar Jerônimo. Já vai permanecer com o Vinícius? Aí fica uma dúvida na cabeça do eleitor, uma dúvida que eu não deixei na cabeça do meu eleitor, fui muito sincero. Falei, gente, vocês vão votar em mim porque vai ser assim, assim, assim. Eu não sou do Partido dos Trabalhadores, eu sou PSD, sou um partido de centro, mas eu quero tirar a Borarema do isolamento. Para tirar a Borarema do isolamento é preciso fazer o quê? Preciso do apoio do governo do estadual e o governo federal. E eu tive, e esse apoio vai ser recíproco. Agora, em relação a Gel, cabe a ele decidir. Pelo que eu também tenho percebido, parece um ruído de comunicação entre Gel, Vinícius e Orlando Filho. Me parece que as coisas não estão harmoniosas lá no grupo, segundo informações que eu obtive. Você já ouviu falar alguma coisa relacionada a isso lá em Borarema? Sabe que cidade pequena, o murmurinho corre. Todo mundo sabe de tudo. Todo mundo sabe de tudo. Né? Mas desde a eleição, ventilavam-se aos 4 cantos que Gel não seria o candidato de Vinícius, foi uma candidatura imposta, seria o candidato de Orlando, mas não de Vinícius. Né? Vinícius até que indicou a vice em um evento, as pessoas não sabiam, ele disse que a vice seria e tal, depois foi publicada publicamente, não teve como retornar, como voltar atrás, mas sinceramente, Val,
a não ser de burburinhos, eu não faço parte do seio deles, não faço parte da roda de amigos de Gel, de Vinícius, de Orlando. Então não sei te dizer isso, mas corre aos 4 cantos que esse ruído acontece desde o período eleitoral. Nós vamos saber disso agora em 2026, né? Vamos sim. Vamos saber porque... a partir de janeiro. Porque, não, eu acho que 2026 é o ápice, porque eles vão ter que ter candidato a deputado. Se o candidato de Gel não for o candidato de Vinícius e de Orlando Filho, né? Acho até que de um dos dois. Porque me parece que os pai e filho também parece que andam em caminhos. Foi na eleição passada, Orlando teve um candidato e Vinícius teve outro. Então, aí se Gel tiver um terceiro candidato, aí vai ficar caracterizado que há um rompimento lá no grupo. Esse rompimento, para as suas pretensões em 2028 de ser candidato, é benéfico? É o que eu falo com a minha base eleitoral, né? Independente de Gel estar com Vinícius, de Vinícius estar com Gel, de estar com Orlando, eu venho e venho com as mesmas perspectivas, eu venho com o mesmo embasamento, eu venho com as minhas mesmas convicções, né? Eu não vou querer me basear pelo que acontece com eles. Eu vou seguir trabalhando, vou seguir levando a verdade para o povo de Borborema. Vou enfrentar Vinícius, se for Vinícius, vou enfrentar Gel, se for Gel, vou enfrentar Vinícius e Gel, se for os dois, porque eu vou firme e forte com o povo de Borborema junto e ninguém pode derrubar quem está com o povão. Ô Diego, eu tenho entrevistado desses meus 40 anos de comunicador, muitos políticos logo depois da eleição e que perderam. Normalmente eles falam assim, eu vou ver aí, vou pensar, vou conversar com o grupo, não sei. Mas você está sendo taxativo. Você acabou de sair de uma eleição, você perdeu a eleição, mas ao invés de você dar essa resposta que é trivial, você de maneira muito arrojada, né, confirma de que você daqui a 4 anos é candidato. Essa sua vontade de ser prefeito, e você já ressaltou que não é pessoal, é uma coisa que... Até porque parece que você não precisa, você é advogado, você é policial, enfim, parece que você não precisa. Essa obstinação sua é uma marca ideológica, é uma coisa de você ter aprendido no grupo, já que você é recém-chegado na política. O que é que dá origem a essa vontade sua, essa perseverança, essa sua insistência de ser prefeito em Borborema, mesmo tendo recentemente saído de uma derrota? Val, eu não saí de uma derrota, eu sou vitorioso, eu não fui eleito. Tá bom, então eu vou fazer a pergunta, mesmo não tendo sido vitorioso. Pronto, gostei da sua colocação. Porque na verdade, Val, eu não posso deixar meu povo órfão. Em meia eleição, eu percebia que faltava, né, a grande parcela da população, que hoje foram 4.055 votos de Diego, 1.500 de Ariosvaldo. A maior parte da população não quer o governo que está ali. Aí agora eu vou chegar e dizer, não, eu não quero. E toda aquela população que acreditou, não é por mim, é por eles. Então hoje em dia as pessoas me encontram chorando na rua, muitas delas, zona rural, criança, idoso. Você não vai desistir não, né? Como é que eu vou dizer que eu vou desistir? Se no meu seio, no meu íntimo, eu não quero desistir. Nunca me passou pela cabeça desistir. Então, até onde Deus permitir, a gente vai com esse projeto que não, eu saliento, né? Há 2 anos atrás eu não pensava nem ser vereador. Mas Deus colocou isso no meu caminho. Então, se for propósito dele, vai acontecer. É o que eu dizia para meus eleitores. Eu tinha um amigo muito grande que ele trabalhava no governo, ele chegou, entregou o cargo e falou, eu vou com o Diego, porque eu não vou deixar um amigo meu sozinho. E ele dizia direto, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar. Eu falei, vamos ganhar, mas temos que estar preparados para não vencer. Para encerrar, deixa eu fazer uma pergunta. Já está acabando? Já está acabando. Vou fazer uma pergunta talvez incômoda. Mas o fato é que Gel ganhou com 4.000 e poucos votos, você não ganhou com 4.000 e poucos votos e Ariosvaldo perdeu com parece que 1.500 votos, não é isso? 500 votos. Esses números, eles advêm de pesquisas que transcorreram durante a campanha. Havia ali um termômetro sinalizando quem seria o primeiro, quem seria o segundo, ou quem disputaria, quem polarizaria, porque Ariosvaldo já estava fora. As pesquisas apontavam isso desde o primeiro momento, as informações que eu tinha. Você não acha que Ariosvaldo, a insistir na candidatura, já que ele tinha uma proposta também de oposição, a manutenção da candidatura dele não é o que acabou resultando na vitória de Gel? Certamente. Você tem essa concepção, essa ideia? Certamente, e depois eu percebi que no seio da política tudo pode acontecer. Eu tive 2 ou 3 reuniões com o Ariosvaldo, uma delas a gente selou o compromisso de quem tivesse melhor na pesquisa, um ser o vice do outro, coisa que tempo depois ele pulou fora, como dizem, né? Então ficou claro ali que a meta dele, a missão dele era outra, não era vencer, era participar do cenário eleitoral, e eu acho que ele foi vitorioso
naquela missão que deram a ele. Eu não vou poder aqui colocar nas costas dele se era candidato laranja, se não era, como o povo diz, né, na rua. Mas no outro dia ele estava fazendo festa, dançando em um churrasco. Então fica a imaginar o povo que pode ter acontecido, entendeu? Eu, mesmo contente, alegre e feliz, não fiz festa nenhuma, né, em respeito aos meus eleitores que estavam tristes. Mas sempre ali dizendo para eles que tudo acontece no tempo de Deus. E ninguém melhor do que Deus para decidir o que deve acontecer. Diego não foi agora? É livramento. Algo bom tem preparado para a gente lá na frente. É isso aí. Diego Gonzaga, eu quero agradecer sua participação conosco. Falar da minha simpatia. Você é um jovem que tem resposta rápida, né, para todas as indagações. Nós não tivemos aqui nenhuma combinação anterior. Na verdade, eu não o conhecia antes. Eu me recordo que eu vim de Eunápolis, eu fico uma semana em Eunápolis, uma semana em Itabuna, que eu trabalho em Eunápolis. E teve uma certa feita que eu passei por Guararema, eu vi parece que uma carreata sua, uma coisa assim, monstruosa, sabe? Eu falei, rapaz, o negócio aqui não tá como eu estava esperando, não. Mas mesmo assim eu acreditava na vitória do GEL. Eu sempre acreditei na vitória do GEL, entendeu? Mas eu não esperava tanta gente envolvida na sua candidatura. Eu fiquei surpreso naquele momento. Aí, com o resultado de uma votação ínfima, né, de favorecimento ao GEL, aí eu falei, rapaz, eu acho que se tivesse mais uma semana de campanha... Todo mundo falou isso. Porque foi muita gente que eu vi envolvido na sua campanha, muita gente. E essa é uma coisa acumulativa, né? E uma coordenação de amigos muito pequena. A gente tirou leite de pedra, não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí na semana disseram que mandaram um helicóptero com 3 milhões pra mim. Coisa de política, né? Quando perde, acha... Quando perde não, quando o êxito não é o que eles esperavam. E muita gente perdeu dinheiro apostando que eu perderia com 2.000 votos de frente, com 1.500 e tal. E a gente foi construindo. Essa perda você gostou, né? Claro. Na próxima ninguém aposta mais contra. É verdade. Mas, Diego, querido, sucesso aí na sua caminhada. O espaço vai estar sempre aqui disponibilizado assim que você tiver necessidade de usá-lo. E é isso aí. Sucesso, querido. Obrigado. Ô Val, agradeço porque nessa minha caminhada eu tive muita dificuldade com a imprensa, né? Foram algumas entrevistas, algumas pautas que a gente conseguiu aos trancos e barrancos. É muito difícil quem está fora do poder conseguir falar com a população através dos veículos de comunicação. E pós-eleição também a gente teve dificuldade e eu agradeço, né, pelo convite, pelas portas abertas e que Deus siga abençoando, viu? Ele acima de tudo, ele primeiro, né, primeiro Deus, né, como eu dizia nas casas que eu entrava, gente, se eu não pedia voto, eu pedia, se for do querer de Deus, vem com a gente. Eu quero saber de uma observação que no transcurso da campanha nós até entrevistamos, antes de começar a campanha, nós entrevistamos Vinícius, não no contexto do GEL, né? Nós entrevistamos ele como prefeito. E não o entrevistamos porque nós não fomos procurados, sabe? Porque se a gente for procurar os candidatos, né, a gente vai ter que ter aqui 10 horas de programa por dia. Correto. Porque são muitas cidades e tal. Mas aqueles que nos procuraram, a gente sempre dava um jeito de agendar uma entrevista. Nós não o entrevistamos antes. E é bom ressaltar isso porque você não venceu a eleição, até para não ficar uma conotação de que está entrevistando, o cara ganhou e tal. Não, nós não o entrevistamos porque nós não fomos procurados. Mas já fica o compromisso de na próxima eleição você saber que só não vai ser entrevistado. Estarei aqui. Estarei aqui. Vindo aqui, as portas vão estar abertas porque é uma premissa dessa emissora. A TVI tem no Barbosinha um protagonismo de liberdade de expressão, de democracia, e ele deixa isso muito claro. Ele nunca diz para nós o que é que tem que ser feito ou não ser feito numa entrevista com político. Portanto, está de parabéns. Valeu, meu irmão. Obrigado. Eu que agradeço, viu? Que Deus siga abençoando você, né, o programa, a emissora e a todos nós, né? É isso aí. A gente que está aqui e os telespectadores que estão em casa. Gente, muito obrigado. Tenha um dia abençoado. É isso aí. Obrigado a todos que têm nos prestigiado. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Faltou dizer amém.